O ar na sala de interrogatório estava carregado, quase palpável. As luzes fluorescentes no teto faiscavam em um ritmo monótono, como se marcassem cada segundo de uma guerra silenciosa. Jack e Tetien estavam separados, em salas opostas. De um lado, a serenidade fria, do outro, olhos perdidos no vazio. Sentado ereto, com o olhar firme. Jack sabia que cada palavra dita ali podia ser uma lâmina de 2 gumes. Mesmo assim, não vacilava. À sua frente, 2 policiais veteranos folheavam pilhas de documentos recém-coletados durante uma batida na sede da empresa J-Tech. Provas de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro empilhavam-se sobre a mesa. "Conte tudo o que sabe sobre a secretária Ong", disse um dos detetives, com voz grave e firme. Jack assentiu levemente. Começou então a relatar cada reunião estranha. Cada contrato obscuro que fora obrigado a assinar, cada olhar suspeito de Ong sempre que o assunto era dinheiro. A pressão não o abalava, pelo contrário, ele parecia ainda mais lúcido. Citava nomes, datas, cláusulas alteradas, um retrato preciso do esquema que se desenhava nas sombras. Na outra sala, Tetien encolhia-se na cadeira. A jovem jamais havia enfrentado algo tão intenso. Com as mãos entrelaçadas e os olhos vidrados no vazio, ela se forçava a lembrar cada momento de contato com Ong. Um toque leve no braço, um comentário ambíguo. Um olhar que antes parecia gentil, agora, peças de um quebra-cabeça que acusava uma mulher que antes admirava. Naquela mesma noite, a polícia mobilizou uma força-tarefa especial. As informações de Jack, cruzadas com dados internos da empresa, indicavam que Ong planejava deixar o Vietnã em menos de 24 horas, acompanhada de 2 cúmplices, Dun e Tin. A caçada começou à 1 da manhã. O primeiro alvo, Dun, um falsificador experiente, responsável por manipular relatórios financeiros e documentos legais que encobriam os negócios obscuros de Ong. Ele foi capturado a caminho da estação rodoviária leste, BNXE Bui Phao com acento circunflexo NG, em vietnamita, carregando uma mala cheia de papéis falsificados. Dun não resistiu por muito tempo. Sob o brilho das luzes de interrogatório e diante das perguntas cortantes da polícia, desmoronou em menos de 1 hora. Com os olhos arregalados e o rosto suado, confessou: "Ela vai pegar um voo para Bangkok amanhã cedo. Os passaportes falsos estão prontos." Tin ficou com os documentos. A notícia chegou imediatamente ao general Lamb, o comandante da maior investigação anticorrupção do ano. Sem hesitar, ordenou o bloqueio total das fronteiras. O aeroporto internacional Tan SNNHT, Tan Son Nhat, virou palco de uma operação secreta. Policiais à paisana e agentes da imigração ocupavam posições estratégicas. 3 da manhã. Na penumbra do terminal internacional, centenas de passageiros formavam filas para o check-in. No meio da multidão, uma mulher de cabelos cacheados, baixa e discreta. Caminhava com uma bolsa preta até o balcão. O semblante calmo contrastava com os olhos inquietos. A cada olhar demorado em sua direção, ela baixava o rosto e apressava o passo. Um funcionário da imigração reconheceu os traços descritos pela polícia. Sem alarde, pressionou o botão de alarme silencioso sob a mesa. Menos de 2 minutos depois, 3 policiais civis surgiram, cercando-a com movimentos discretos. "Senhora Ong", disse um deles, com voz baixa, porém firme. "Somos da polícia. Por favor, nos acompanhe para averiguação." Ong virou-se, talvez para protestar. Mas não teve tempo. O som metálico de algemas se fechando ecoou seco. Passageiros ao redor olharam, surpresos. Alguns filmavam discretamente, outros desviavam o olhar com desconforto. "Estão enganados." Ela tentou manter a calma. "Sou apenas uma funcionária administrativa." Enquanto era escoltada para fora, um homem junto ao portão 6, repentinamente, virou-se e correu. Era Tin, o outro cúmplice. "Pare!" gritou um policial. Tin atravessou corredores, derrubou malas, esbarrou em passageiros. Mas o aeroporto não era lugar para uma fuga bem-sucedida.
Um jovem oficial correu atrás, enquanto outro lhe cortava o caminho. Tim caiu, lutou, gritou. Sou inocente. Só vim me despedir de uma amiga. Mas sua mochila contou outra história. Papéis forjados. Contratos falsificados, listas de clientes subornados, provas incontestáveis de um esquema meticuloso. Ung e Tim foram levados à delegacia central naquela mesma noite. Seus rostos pálidos já não exibiam arrogância. Ung, estática diante da mesa de interrogatório, olhava nervosamente ao redor. Dun contou tudo, disse um investigador, com voz calma. Não há mais o que esconder. Ela tremeu. Então, como uma represa rompida, Ung começou a chorar. Os soluços ecoaram pela sala gelada. Eu não queria que chegasse tão longe, murmurou. Quase num sussurro. Só segui ordens. E então, revelou tudo. Uma confissão explosiva, por trás dela. Havia um grupo poderoso dentro do conselho administrativo, figuras que queriam eliminar Jack da empresa para assumir o controle de um projeto bilionário prestes a ser aprovado. O que parecia um acordo financeiro era, na verdade, uma conspiração suja. Ung não era só peão, ela manipulava relatórios, armava negociações ilegais para incriminar Jack. E até vazava dados confidenciais da empresa. Na sede da polícia, Jack e Tae-Tien esperavam exaustos após horas de interrogatório. Um policial entrou, sem uniforme. E assentiu com um leve movimento de cabeça. Conseguimos pegar os três. Ung e seus cúmplices não têm mais como fugir. Agradecemos sua colaboração. Jack suspirou. Os olhos vermelhos da falta de sono agora brilhavam com alívio. Tae-Tien apertou sua mão suavemente e murmurou. A justiça, finalmente venceu. Jack olhou para ela, assentiu com leveza e respondeu. Quase como um pensamento em voz alta. Mas isso é só o começo. Ainda há forças ocultas por trás dela. Lá fora, os primeiros raios de sol tocavam os edifícios da cidade. Um novo capítulo da verdade acabava de ser revelado. Mas a luta de Jack e Tae-Tien, por honra, por justiça, estava apenas começando.